Oi. Quanto tempo que eu não vejo vocês? Tudo bem. Bem, na verdade eu estou aqui numa situação extremamente difícil. Se eu usasse saia, diria que eu estou de saia justa. Mas eu tenho as canelas muito finas, não gosto de usar saia. É o orgulho ainda. Aí, é o seguinte, eu estou aqui, na verdade, não vou dizer que estou substituindo, porque ela é insubstituível, nessa temática principalmente. Mas em razão de problemas de saúde da sua genitora, nossa irmã Denise Lino não pode estar aqui. Para ela, as nossas vibrações, para a sua mãezinha também, muitas vibrações de saúde. E, como eu não sei dizer não a Marco Lima, ele disse assim, você faz? Eu disse, faço. Né? E quando eu disse faço, eu não tinha visto o tema. É o problema das almas precipitadas, como é o meu caso, em muitas situações. E aí, quando eu fui ver o tema, era Autodescobrimento à Luz da obra de Joana de Ângeles, fala-me, Jesus, estou perdida, estou numa situação complicada. E aí, a primeira coisa que eu fiz, porque quando a gente está numa situação complicada, né, então a gente pede socorro, pede ajuda aos universitários. Aí, a primeira coisa que eu fiz foi, Denise, help me. Socorro, estou precisando de sua ajuda. Tens alguma coisa, algum norte para me ajudar? Porque autodescobrimento a gente fala, né? Mas a luz da obra de Joana de Ângeles, ninguém conhece tanto Joana de Ângeles aqui na Paraíba, pelo menos, como Denise Lino. Né? E eu fiquei nessa saia justa, mas como nós estamos num congresso para vivenciar a humildade, a compreensão, o perdão e a compaixão, eu já estou pedindo a compaixão de todos vocês em relação à minha fala. Sem falsa humildade, viu? E sem, né? Não, Raimundo diz que não me perdoa não, porque ele me conhece. Aí, né, falsa modéstia não, mas é verdade mesmo. Então, vamos tentar mapear algumas coisas e ela me ajudou me remetendo um texto que eu penso que ainda não foi publicado. Nesse texto que ela faz uma abordagem rápida da obra de Joana de Ângeles, localizando que desde a década de 60 nós temos então a oportunidade com Messe de Amor, né, logo de início, sendo a primeira obra publicada pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, da sua autoria espiritual, até chegarmos no momento específico da chamada série psicológica. E, nesse momento, a Denise nos coloca de maneira muito clara, a partir dos seus estudos e do seu aprofundamento em torno da obra. O tema central é exatamente autodescobrimento, inclusive com o livro Autodescobrimento. Né? Nesse sentido, a grande questão também nós entendemos, mesmo sem o mesmo nível de leitura da nossa irmã, é que toda a obra de Joana de Ângeles passa pelo viés psicológico e nesse viés psicológico está sempre presente um chamamento, um convite ao processo de autodescobrimento, por uma razão muito evidente que está na obra básica da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. O autoconhecimento, o autodescobrimento, é a chave do progresso individual. Então, nós precisamos nos conhecer. Nós temos essa necessidade, não apenas porque precisamos, vamos dizer assim, saber quem é a criatura que aqui está agindo em razão de uma série de variáveis que estão interferindo, nos apropriarmos de um conceito de nossa própria individualidade. Mas é porque este é o caminho para que nós possamos, através da operacionalização ou através da vivência no concreto desse autodescobrimento, também encontrar as vias de acesso ao grande projeto evolutivo no qual todos estamos envolvidos e, individualmente, todos somos convidados, entre aspas, porque a lei do progresso ela convida, mas ela também determina, né, que nós, de fato, passemos a trilhar esse processo de autoconhecimento. E nós buscamos, além da contribuição de Joana de Ângeles, que outras fontes, que outros momentos interessantes
Ela se inspirou, nós nos inspiramos também e fomos buscar dentro dos evangelhos alguns pontos interessantes que vão nos mostrar como de fato este é um grande caminho, este é um convite central, não apenas na obra psicológica de Joana de Ângeles, mas também no próprio Evangelho de Jesus. E aí nós vamos buscar alguns caminhos práticos e vamos identificar logo de imediato, talvez na mente de muitos de nós aqui, uma das situações mais evidentes desse apelo de Jesus para que nós possamos fazer esse mergulho interior. A cena, todos conhecem, é a famosa cena da mulher adúltera, aquela que foi flagrada em adultério e foi arrancada da situação, levada à praça pública, a fim de que ali se manifestasse a lei mosaica, que atribuía, no caso, a esse tipo de erro, a punição do apedrejamento. O adúltero fugiu, claro, né? E ela ficou lá no meio da praça. E nós conhecemos a situação. Aqueles que ali estavam indagaram a Jesus se ele estava de acordo, o que é que ele achava, qual era a opinião dele, em relação à pena proposta pela lei mosaica, que era exatamente o apedrejamento daquela mulher. O Evangelho nos fornece a explicação de que esta situação era uma situação que visava colocar Jesus numa condição de certa ambiguidade, ou para testar, vamos dizer assim, as suas próprias palavras e checar a atitude, a sua exemplificação. Se ele dissesse apedreja, aí ele dizia, pois é, né? Na hora de falar da lei do amor, falou, mas na hora de mandar apedrejar a mulher adúltera, mandou apedrejar. E se ele dissesse, não apedreja, então ele estaria se colocando contrariamente à lei mosaica. Ora, Jesus é Jesus, ou seja, nem aquilo que eles gostariam que Jesus fizesse, caso optasse pelo apedrejamento, nem tampouco a postura contrária ao apedrejamento. Quando geralmente nós conversamos, em especial nos grupos de evangelização, perguntamos, e aí, Jesus disse o quê? Apedreja ou não apedreja? E aí, quase que a unanimidade diz assim, Jesus disse que não apedrejasse. Ele não disse, não apedreja não. Ele até disse, atire. Agora atire a primeira pedra, estabeleceu critérios, aquele que estiver sem pecado. Então, aquele que estiver sem pecado, comece o processo. E, obviamente, ninguém começou o processo, porque o único sem pecado era ele mesmo. Dizem que Jesus sentou, ajoelhou, começou a escrever. A Amélia Rodrigues diz que ele escrevia algumas coisas relativamente ao comportamento daqueles irmãos, e aí a turma foi deixando as pedras, foi saindo, diz a narrativa evangélica que os mais velhos saíram primeiro. Hoje já não sei se seria assim, né? Há uma concorrência de faixas etárias, de gerações, para saber quem erra mais. Então, ele ficou esperando, quando acabou a situação, ficam eles ali na praça. Ele então indaga a mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Ninguém te condenou? Ela responde, não, Senhor. E ele então lhe orienta, vai e de futuro não tornes a pecar. Ora, esta colocação é um estímulo para aquela mulher, a fim de que pudesse realizar a avaliação das suas próprias atitudes, a avaliação das consequências de suas atitudes. Avaliar as próprias atitudes é exercício de autoconhecimento, de Ok. É descartável, não se preocupe. Porque se fosse vidro, estaria correndo risco. Então, é um estímulo ao processo de avaliação. Ora, o espírito que consegue atingir certo nível de amadurecimento, ele começa a fazer sempre esse exercício. Se tomar esta atitude, o que poderá ocorrer? Se eu agir dessa forma, se a minha escolha for essa, este, sem dúvida alguma, é um princípio excelente de educação. Participando no Paraná de um encontro de evangelizadores, fizemos uma dinâmica na qual indagávamos qual a recordação da infância que mais lhe marca. E passando pelo pessoal, uma senhora disse assim, o que mais me marcou em toda a minha infância foi uma orientação
vamos dizer assim, entre aspas, porque era quase uma determinação dos meus avós, dos meus pais, em relação às nossas vidas. E todo mundo ficou curioso, que orientação foi essa que marcou mais do que as brincadeiras, mais do que as folias da infância, as traquinagens? E ela disse, nossos avós e nossos pais, né, inclusive todos de origem alemã, diziam assim, antes de agir, antes de escolher o que vai fazer, pense qual será a consequência daquilo que você está escolhendo. Nós achamos fantástico, como processo educativo extraordinário. E aí nos deparamos com Joana dizendo, na obra Autodescobrimento, que a criatura que está neste processo, ela consegue atingir esta, vamos dizer assim, atitude absolutamente madura, de prospecção, ver na frente o que eu vou fazer, pode descambar nessa ou naquela situação, pode provocar isso ou aquilo. Isso representa para nós uma espécie de controle. Então, nós damos, aliás, uma resposta negativa à mera reatividade ou à impulsividade com que muitas vezes nós agimos, ou muitas vezes não, né? As mais das vezes agimos e reagimos na nossa vida de relação. Mas busquemos outro aspecto do autodescobrimento e busquemos também uma passagem do Evangelho para isso. Vamos encontrar Jesus fazendo um convite a um rapaz muito interessante que passou para a história, né, do Evangelho como o moço rico. E aquele moço rico foi perguntar a Jesus sobre a vida eterna. E Jesus, então, lhe faz a pergunta em relação ao seu próprio, a sua própria maneira de agir, a sua conduta. E ele vai dizer que desde que chegou à idade adulta dentro da cultura judaica, ele agia de conformidade com a lei. Mas Jesus diz, você quer mais ainda? Então, se você quer mais ainda, além dessa conquista de agir em conformidade com a lei, então vai, vende tudo que tem. Tudo que tu tens, dá aos pobres, então. Tudo que vendeste, o que conseguiste, dá aos pobres. Depois vem e segue-me. 3 atitudes. Vai, vende tudo que tem. Distribui entre os pobres e depois me segue. E nós também conhecemos o resultado daquele diálogo. O jovem, o moço rico, recebe o convite de Jesus para ser um daqueles que estaria diretamente com ele a realizar a grande obra da Boa Nova. Ele vai, não volta. É mais uma vez Amélia Rodrigues que vai nos dizer que, na verdade, ele estava comprometido com uma corrida de quadrigas, 2 pares de cavalos, e realmente iria participar logo em seguida e encontraria a desencarnação. Nesse momento, nós vamos encontrar Jesus fazendo um estímulo àquele jovem para uma checagem que é absolutamente indispensável em nossa vida, que é quais os seus objetivos, quais as suas metas, quais as suas prioridades. Onde você está colocando o seu coração? Onde você está colocando as suas escolhas? O moço rico tem uma oportunidade extraordinária. Jesus o chama, vai meu filho, se liberta daquilo que está causando, porque ele fazia parte de uma nobreza, né? Então se liberta dessas coisas, vem, segue-me. E nesse momento é Jesus que nos chama a atenção. E é Joana que vai também nos chamar a atenção, na mesma obra, Autodescobrimento. É preciso que nós identifiquemos quais são os objetivos da nossa vida, quais são os objetivos da nossa existência. E ela nos diz, o espírito em processo de amadurecimento vai paulatinamente definindo metas e tornando essas metas como que prioridade em sua vida. Conquistando aquela meta, outra meta vai aparecendo e essas metas vão se sucedendo até a conquista, vamos dizer assim, daquilo que ela mesma chamará de plenitude, né? Então é um processo, mais uma vez aí,
o autodescobrimento, nos fornecendo elementos para a compreensão dos objetivos e das metas da nossa vida. Mas nós temos um momento que é muito curioso dentro do Evangelho, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Aquele doutor da lei que vai procurá-lo e que vai, com uma série de questões filosóficas também, indagar, né, sobre a questão do renascimento, da salvação, da vida eterna, e receberá de Jesus as respostas e também as perguntas que o estimularão a uma reflexão mais profunda sobre ele mesmo, sobre o seu conhecimento e sobre a maneira como ele lida com esse conhecimento, com esse acervo, vamos dizer assim, de informações e de ideias. Todos conhecemos a passagem e o diálogo em que ele perguntará a Jesus como é que poderia um homem velho retornar ao ventre de sua mãe para nascer de novo, quando Jesus lhe esclarecerá, colocando nitidamente as duas questões, renascer da água, do corpo, e renascer do espírito. Mas o mais interessante não é só o conjunto dessas expressões de diálogo de Jesus com Nicodemos, é a parte final onde Jesus faz uma pergunta a Nicodemos: como é que tu és mestre em Israel e não conhece essas coisas? Estou falando das coisas da terra, das coisas que existem. Então, mais uma vez, é o autodescobrimento no sentido da nossa avaliação crítica em relação àquilo que conhecemos, o que estamos fazendo do conhecimento que já possuímos. Será que este conhecimento é ele que norteia de fato as nossas escolhas? Ou são as nossas más paixões? Ou são as influências negativas? Ou são os interesses imediatistas, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nossa vaidade, nossos desejos mais imediatos? É isso que está pesando mais do que aquilo que é o norteador, o conhecimento que pode nortear as nossas escolhas. Nem sempre as nossas escolhas devem ocorrer em função daquilo que desejamos, como crianças mimadas que somos, infantis, mas não é aquilo que vai nos agradar, é aquilo que é o certo. E nem sempre aquilo que é o certo nos agrada imediatamente. Então Jesus, mais uma vez, nos coloca a respeito da nossa avaliação, o que temos feito com os conteúdos, com as ideias, com aquilo que nós já possuímos enquanto conhecimento. Mas nós temos uma outra passagem das mais significativas do Evangelho, que diz respeito ao chamado cego Bartimeu. A terapeuta, psicoterapeuta, teóloga luterana Hannah Wolff, sempre citada muito pelo nosso Divaldo Pereira Franco, faz uma análise muito interessante no livro Jesus, Psicoterapeuta, editado pela Vozes, em que ela faz um paralelo, uma comparação entre aquele paralítico da piscina lá de Betesda e o cego Bartimeu. Então ela, no paralelo, vai dizendo que o cego Bartimeu tem uma atitude ativa. Ele fica gritando, ele sabe que Jesus está passando por ali e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Gritou tanto, mas parecia que tinha um megafone, que aí Jesus quis saber quem era que o chamava, né? Porque ele gritava mesmo. E ele chama, pede que levem até a sua presença aquele que gritava o seu nome. Quando Bartimeu chega, ele faz a pergunta: que queres que eu te faça? E ele responderia: que eu veja, Senhor. Então, ela faz o paralelo com aquele outro que está lá na piscina. A piscina que rezavam as tradições, um anjo do Senhor periodicamente vinha e agitava as águas, quem caísse primeiro, pronto, já estava curado. E aquele homem se arrastava, né? Aquele homem não tinha o movimento, e ali estava, logicamente não estava na beira da piscina, né? Porque acredito que havia até uma certa, vamos dizer assim, conturbação no ambiente para que ninguém ficasse tão perto, né? Então ele ficava um pouquinho mais distante, como os outros também, esperando ali que o anjo do Senhor viesse e balançasse as águas. E então Jesus se dirige a ele. E ele vai de imediato, é essa a atenção que ela chama, ele vai dizer para o Senhor que estava ali há décadas e ninguém o carregava. Então ela faz exatamente a comparação.
Nós temos o cego Bartimeu que berra, grita, faz um escândalo: Senhor, Jesus, filho de Davi. E o outro: pois é, estou aqui, mas ninguém me carrega. Então é exatamente como nós nos comportamos muitas vezes diante da vida. Nós podemos ter uma postura ativa: vou atrás, procuro, vejo, vou, luto. Ou então aquela outra postura de: não, os outros é que precisam me carregar, os outros é que têm que me suportar, os outros é que têm que nos compreender. Pois é, no processo de autodescobrimento, a alma vai identificando, em primeiro, as suas próprias possibilidades de realização e também identificando os seus próprios erros, os seus limites. Essa chave do progresso individual, conforme lá está a questão 919 do Livro dos Espíritos, é essa chavezinha que vai nos dizer: olha, aqui você tropeçou, aqui você não está legal, aqui você está se escorando em alguém, aqui você está tendo uma atitude equivocada. Então, ela faz essa análise, tentando comparar a postura ativa de Bartimeu e, até certo ponto, uma atitude passiva daquele que é o paralítico. Então, mais uma vez, fica para nós a lição: como estamos sendo? Como estamos agindo no lar? Como estamos procedendo nos nossos ambientes sociais? No estudo, ambiente de estudo, no ambiente do trabalho, na casa espírita, na sociedade. Como é que nós estamos? Somos ativos ou somos aqueles sempre escorões, sempre acomodados? Essa é uma atitude necessária ao processo de autodescobrimento. Mas, com certeza, há duas passagens que são muito marcantes em termos dessa necessidade de autoavaliação. Todos conhecemos. Aquela que Jesus ele é bem direto: o argueiro e a trave. Quando ele diz como é que nós queremos tirar o argueiro do olho do outro e não vemos a trave que está em nossos olhos. Jesus nos diz: tire primeiro a trave que está nos seus olhos, para só depois ajudar o outro a tirar o argueiro. Não é nem tirar o argueiro do outro, é ajudar o outro a tirar o argueiro. Mais uma vez, o processo de autoavaliação para descobrirmos o que é que nós estamos fazendo em relação ao outro. E, consequentemente, como é que estamos nos posicionando, qual é a nossa situação diante do outro e diante de nós mesmos. Há uma musiquinha na evangelização infantil que diz assim: quando eu aponto o dedo para o vizinho, eu tenho pelo menos 3 olhando para mim e 1 apontando o céu, que vai dizer exatamente qual é a nossa atitude, não é? E lembramos a respeito disso de uma senhora que tomava café todas as manhãs com seu marido, uma janela muito bonita, lá, e ela via então a casa do vizinho, tomava café com seu esposo e comentava: mas como esses vizinhos são sujos, eles não limpam nada, é tudo tão estranho lá. No outro dia, a mesma coisa, o mesmo comentário. Até que um dia o esposo disse para ela: você tem certeza que é isso que você está vendo? Eu estou vendo, olha aqui, está tudo sujo. Ele pega um pano, abre um pouco a janela e aí passa a flanela, um pano e limpa. E ele diz: pois é, não é o vizinho que é sujo, é a sua janela que está suja. Você está olhando o vizinho pelo olhar que está, no caso, embotado, prejudicado pela sujeira do vidro da sua própria janela. Então, esta é uma atitude muito frequente entre nós, processos, muitas vezes, de mecanismos de fuga, processos em que nós preferimos dizer que a culpa é do outro, nos eximindo de assumir a culpa e, consequentemente, a responsabilidade, e isso vai demandar de nós o esforço da transformação. Mais uma vez, o atestado da nossa imaturidade psicológica. A coisa é tão séria que em uma das parábolas Jesus vai dizer
para nós sobre isso, sobre essa necessidade permanente de sabermos quem somos e o que estamos usando como elemento de julgamento, de avaliação do outro, nos narrando, por exemplo, a parábola do fariseu e do publicano. 2 homens foram ao templo para orar, ali estava o publicano, né? Cobrador de impostos, odiado por todos, né? E aí passa aquele que é o fariseu, olha, vê que o publicano está lá. Olha, e ao invés de estar em estado de oração, apenas usando a proforma da coisa, ou seja, o método exterior de oração, ele vai dizer, pois é, Senhor, graças te dou. Eu não sou igual àquele publicano que está ali. Pronto, em vez de estar olhando para frente, vamos dizer assim, para o alto, estava olhando para trás, para o publicano, xingando o publicano e se vangloriando. Eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. E o Senhor diz na sua narrativa que é completa. Enquanto isso, o publicano batia no próprio peito e dizia, Senhor, tem piedade de mim que sou um pecador. Este voltou para casa justificado. Então, mais uma vez, é a necessidade de avaliarmos a nós mesmos, com que lentes estamos olhando o outro e, consequentemente, com que lentes nós olhamos a nós mesmos. Qual é a dimensão de sinceridade que temos ao olhar para nós? Estamos sempre nos auto-justificando? Estamos sempre encontrando a culpa na vida, no destino, em Deus, na atitude do outro ou daqueles que estão ao nosso redor, como justificativa dos nossos erros, dos nossos equívocos? Então, por esta razão, mais uma vez, ou buscamos um mergulho interior. E nesse mergulho interior, nos afirma ainda Joana de Ângeles, em outra obra que não autodescobrimento, que a alma que está no caminho, vamos dizer assim, do seu amadurecimento psicológico, não tem nem angústia pelo passado, nem ansiedade pelo futuro. Não fica se mortificando pelo erro, nem tampouco fica ansiosa por demais em relação ao futuro que quer que chegue logo. Então, nós, como espíritas, conhecedores da justiça divina, sabedores da lei de causa e efeito, identificando os objetivos da reencarnação, nós somos chamados a essa postura de equilíbrio. Nem ansiedade pelo que virá, nem angústia pelo que já foi feito. É caminhar sem o peso da culpa, que não nos ajudará ao processo de evolução, nem tampouco sem exigências descabidas diante de coisas que nós ainda não temos o devido merecimento. Mas vamos lá, fechando. O que é que nós precisamos? E nesse instante nós vamos encontrar uma passagem do Evangelho em que Jesus diz, se amais somente os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Assim não procedem os de má vida? Assim não fazem os escribas, os fariseus, tentando dizer para nós, se já temos uma outra noção, se temos inclusive uma postura crítica em relação aos outros, porque adotamos a mesma medida, a mesma forma de agir. Então, meus queridos amigos e irmãos, gostaríamos de fechar essas rápidas reflexões em torno do autodescobrimento, com o apoio de textos evangélicos e, obviamente, com a ajuda daquilo que nós já conseguimos colher em Joana de Ângeles, numa atitude que é fundamental e que acredito que, acho que domingo, o nosso prezado irmão Rossando deverá tocar no assunto, porque ele tem um livro muito gostoso em relação a isso, que se chama O Autoencontro. Então, nesse momento, nós nos lembramos que esse processo de autodescobrimento não é fácil de realizar, por tudo aquilo que já dissemos, pelas nossas más paixões, orgulho, vaidade, egoísmo, mecanismos de fugas espetaculares para não assumirmos os nossos compromissos. E nos lembramos, a propósito disso, da figura de Paulo de Tarso. Na hora, realmente, em que Paulo é chamado às portas de Damasco, vivenciando posteriormente a experiência na estalagem, 3 dias cego, e entendemos que foi um processo terapêutico daqueles impactantes, avaliando as suas, entre aspas, verdades, identificando as próprias falhas de compreensão,
E automaticamente as suas atitudes impensadas, recebendo toda aquela força da presença de Jesus às portas de Damasco, Paulo vai procurar saber o que é que ele vai fazer. E óbvio que naquela criatura impactada pela presença de Jesus, aquela criatura que ficou, vamos dizer assim, surpresa, sem dúvida nenhuma, com aquele encontro, ressignificando a sua experiência, uma experiência mística extremamente forte. Ele já queria sair, já queria pregar, enfim, já queria fazer tudo. E aí, aqueles que eram seus amigos, os discípulos, alguns, e em especial Gamaliel, o que é que Gamaliel vai dizer para ele? Calma, no popular, pé no freio. O próprio Ananias vai estabelecer uma reflexão com ele em relação a quê? Como é que ele quer fazer se não tem ainda nada? Se não tinha Jesus ainda, não conhecia Jesus, não tinha domínio do conteúdo da revelação crística, o que é que ele ia fazer? O que é que ele ia falar? Ia só abordar aquele encontro das portas de Damasco? Então, qual é a recomendação? Vai para o deserto, meu filho. Vai para o deserto. E nesse deserto, 3 anos aproximadamente, no deserto de Dan, exercendo a condição de tecelão. Mas para que o processo fosse assim bem bacana mesmo, Jesus mandou ficar lá no deserto com ele um casal que tinha fugido dele. O casal Prisca e Áquila, esse casal maravilhoso que estará ali com Paulo. Metade do tempo, mais ou menos, segundo Emmanuel, em Paulo e Estevão, 1 ano e meio de deserto, todo dia estudando as anotações de Levi, refletindo, criando aqueles vínculos de amizade, de carinho. Paulo toma coragem e diz: é hoje que eu vou contar. É hoje que eu vou dizer para eles que eles estão aqui por minha causa. Não porque eu convidei, né? Porque fugiram, né? Então, ele faz isso, chama os irmãos e diz da sua identidade. Ele não sabia quem era aquele homem, quem era aquela pessoa. E ele diz: eu sou Saulo. Eu sou o fariseu que perseguiu os cristãos. Eu sou aquele que estava à procura de Ananias. E, enfim, abre o jogo, apresenta, expõe as suas profundas dificuldades, mas apresenta também a sinceridade. Apresenta aquele casal a dor que sentia por ter se tornado o perseguidor dos chamados cristãos do primeiro momento. Então, nesse momento, a partir daquela surpresa, em especial, Áquila o abraça e diz que em nome de Jesus era necessário que ali, naquele momento, eles elevassem o pensamento, perdoassem, enfim, que eles pudessem ter a atitude verdadeiramente cristã e madura. E nesse instante nós vemos vítimas em potencial e algoz ali presente, no encontro, no processo do autoconhecimento e principalmente da proposta do estabelecimento de mudanças e transformações. Prisca e Áquila, o casal, se converteria em grande colaborador de Paulo, inclusive andando, pregando, vivenciando a mensagem do Evangelho. É nesse momento, queridos irmãos, que nós lembramos mais uma vez o apóstolo para dizer, no que diz respeito ao nosso processo de autodescobrimento. É preciso identificar em nós o que Paulo identificou, a nossa sombra, os nossos erros, os nossos equívocos. Vamos conversar, sugere Joana de Ângeles, conversemos com os nossos defeitos, redirecionando-os para o processo de harmonização. Oremos, busquemos interiormente esse processo de identificação conosco, com o que somos, mas também com o que podemos vir a ser, a partir dessa definição da nossa vontade de nos tornarmos o que Paulo colocou, nova criatura a partir do contato com Jesus. Finalmente, gostaríamos de lembrar ainda com o apóstolo dos gentios. É preciso
identificar qual é o alvo que nós vamos perseguir. Em comentário, Emmanuel nos diz em uma de suas páginas, a partir das colocações de Paulo, o alvo do cristão é a união definitiva com o Mestre. Então, nesses dias de alegrias, neste congresso, de comemoração dos 160 anos de A Gênese, nesses dias em que alimentamos a esperança em meio a tanto desamor, nesses dias em que buscamos em nós forças de suportação, estados íntimos de paz e de coragem no enfrentamento dos testemunhos graves que todos temos que enfrentar, possamos lembrar Paulo e dizer: nova criatura passo a ser a partir do conhecimento do Cristo. E esse conhecimento do Cristo passa necessariamente no nosso esforço de autodescobrimento, sem esquecermos que mesmo que possamos identificar em nós todas as nossas fragilidades, coisa muito difícil, mas a partir do momento em que identificarmos a nossa sombra, as nossas condições difíceis, os nossos erros, viciações, imperfeições, defecções morais, ainda assim nós possamos dizer: novas criaturas passaremos a ser, porque agora o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, habita no meu desejo interior de superação, porque afinal de contas sou filho de Deus. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Sandra, e agradecemos ao trabalho, ao esforço, porque a gente sempre diz que quando o trabalhador, a trabalhadora está pronta, a atividade chega. Nós gostaríamos desse momento só de avisar o proprietário ou proprietária do